Aí galera, boa noite. Estou chegando de Feira de Santana, Bahia. Estive lá com o governador Rui Costa, está super bem nas pesquisas. Galera de feira muito animada, uma receptividade, como sempre, muito boa, muito carinho, muita solidariedade. E aí eu resolvi tirar aqui uma meia horinha para conversar com vocês sobre algumas perguntas que estão me chegando, assim, que são muito comuns e que eu ainda não tive tempo de responder e que eu estou a fim de responder hoje para vocês na véspera da eleição. Então vou ler algumas perguntas do jeito que chegaram, mais ou menos, e vou responder do meu jeito. Mas a primeira, muito recorrente, é: como foi percorrer o Brasil nessa campanha linda e vibrante? Qual a energia que sentiu pelas suas andanças? Olha, o Brasil está com muita esperança nessa eleição. As pessoas, com razão, acham que a eleição, que a festa da democracia, é o melhor caminho para resolver qualquer crise. É a soberania popular definindo o rumo do país, que é no que eu acredito desde sempre. Desde muito jovem, eu sempre fui muito avesso a qualquer saída autoritária, a qualquer ditadura de direita, de esquerda. Né? Ditadura é sempre ruim, tortura, esse tipo de coisa nunca fez parte da minha vida, graças a Deus. Então eu sempre fui um amante da liberdade. E quando a gente vai para a rua, a gente vê a liberdade estampada nos olhos das pessoas, no sorriso das pessoas. E andar o país como eu andei como ministro da educação, é um pouco diferente. Porque eu andava pelo país inaugurando escola, inaugurando universidade. E agora eu estou andando o país, assim, querendo mostrar para as pessoas que o Brasil tem uma solução fácil, que o país é viável, que a gente não precisa viver esse sofrimento. E é muito bom ver que a mensagem chega. A mensagem da TV, dos debates, acaba chegando e muita gente acreditando que é possível retomar o Brasil, fazer o Brasil ser feliz de novo, que o Brasil tem um rumo traçado, tem um projeto de desenvolvimento, e sentir isso nas ruas é muito bom mesmo. Recomendo a todo mundo participar da vida política do país. Nem que seja por um tempo, não precisa dedicar a vida inteira à política. Mas se você puder abrir um parênteses na tua vida e participar da vida pública, num projeto que você acredite, eu te recomendo, porque é uma doação que você faz para a sociedade. E se doar é sempre muito bom. Olá, aqui Haddad, meu presidente, conta como foi a sensação de representar o Lula nessa campanha. Você está ansioso para amanhã? Bom, o Lula tem mais de 4 décadas de vida pública, é uma pessoa que percorreu esse país inúmeras vezes, né? Eu mesmo acompanhei ele na presidência, mas antes disso ele já conhecia o país a palmo. Uma pessoa que realmente, antes de chegar à presidência, fez um trabalho de radiografia dos problemas nacionais impressionante. Agora, tem um lado de tristeza, porque eu queria que ele fosse o candidato, acho que você que me ouve, boa parte de vocês que me ouvem, também gostariam de poder votar no Lula, mas o Lula sabe que ele é um projeto, que ele representa um projeto que não podia estar ausente dessas eleições. Então a responsabilidade é enorme de representar um projeto tão vigoroso que encantou o mundo. Né? O Lula foi uma das pessoas mais celebradas do mundo, é até hoje uma pessoa celebrada no mundo inteiro. Então é uma grande responsabilidade, é uma grande emoção. E assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Mas óbvio que para amanhã, mas quem é que não está aguardando um resultado bom? Eu tenho convicção de que nós vamos estar no segundo turno e aí nós vamos ter que debater o país cara a cara, né? Não vai poder ninguém fugir, não vai poder ninguém dar desculpa, vai ser cara a cara debater as propostas para o país. E isso vai ser bom para o Brasil. O Brasil sempre ganha quando tem um segundo turno, sempre ganha. Porque aí ninguém pode escamotear, ninguém pode se esconder atrás da falta de proposta, atrás da sua incompetência, atrás da sua inexperiência. Ninguém vai poder fazer isso. Vai ter que se apresentar como é. Vai ter que prestar contas do que fez, do que não fez, de maneira que eu estou animado para amanhã. Eu acho que nós vamos chegar lá, chegar firme e vamos inaugurar, se Deus quiser, na segunda-feira, uma nova etapa dessa campanha
que vai ser mais propositiva, que é o que o povo brasileiro deseja. Como foi sua última visita ao Lula? Sobre o que conversaram? Bom, em toda visita que eu faço ao Lula, eu tenho que dedicar uma parte do tempo à questão jurídica, né? Porque há vários recursos sendo julgados no Brasil e no exterior. O que eu considero mais importante é o que tramita na Organização das Nações Unidas, que deu uma liminar para ele participar da eleição que foi desconsiderada pelo governo brasileiro, mas o ano que vem vai ter um julgamento de mérito sobre se foi justo ou não tirar o Lula das eleições. Então eu estou dedicado a estudar esse processo em particular, que eu acho que é muito importante para o Brasil, para passar o país a limpo, saber se foi justo, se não foi justo, né? Acho que todo mundo quer saber disso, todo mundo tem o direito de saber disso, dessa pessoa que é a liderança mais importante da história do país e que merece ser tratada com dignidade pela justiça. Então, foi assim. A segunda parte da conversa que eu tive com ele, obviamente, já na saída ali, sobre política. Ele está muito animado porque em menos de 4 semanas nós conseguimos passar uma mensagem para o país, né? Não foi fácil aquele dia, todo mundo sofreu muito com a decisão do tribunal de indeferir o registro. Ato contínuo, o próprio presidente decidiu quem iria substituí-lo, me deu a honra e o privilégio de cumprir essa missão, esse papel, e eu penso que até aqui nós desempenhamos da melhor maneira possível. Era muito pouco tempo, o país é enorme, 1000 contradições que precisam ser resolvidas, propostas. Eu tive a felicidade de coordenar o programa de governo, isso ajudou demais, porque eu tenho o país na cabeça, mas, de qualquer maneira, foi um grande desafio chegar até aqui. Mas, enfim, chegamos e vamos, a partir de segunda, se Deus quiser, se você ajudar, nós vamos inaugurar uma nova etapa dessa campanha e vai ser bacana esse segundo turno, eu posso te assegurar isso. Pode comentar sobre essa campanha suja que estão fazendo no submundo contra o senhor? Olha, eu não quero acusar, mas eu sei de onde sai essa campanha suja de submundo. Por causa do tipo de mensagem, entendeu? E porque eu conheço os concorrentes, sabe? Eu fui ministro com a Marina, com o Meirelles, com o Ciro, do governo Lula. Eu aqui em São Paulo, o Alckmin era governador, eu era prefeito. Então, a gente mais ou menos sabe quem é quem na política. Obviamente que eu estou dizendo, eu não posso acusar, mas pelo jeitão da campanha, é muito feio uma pessoa, ao invés de te questionar num debate, te questionar na rua, te questionar por vídeo, tem 1000 formas hoje de fazer isso, fazer uma campanha de mentira na internet, né? Tentando dizer, falar da minha família, falar da minha vice, falar das minhas crenças. A pessoa não me conhece. Aquele retrato ali na parede, só para você ter uma ideia, é o retrato do meu avô. Meu avô era um líder religioso no Líbano, que é respeitado até hoje. Ele deixou o Líbano há mais de 60 anos e até hoje é lembrado pelos valores, pela integridade, pela moral, pela família que tinha. Eu sou casado há 30 anos com a Anistela, que está aqui do meu lado. Temos uma família, graças a Deus, unida. Minhas irmãs, minha mãe, a gente está muito junto, é muito próximo. Meu pai era uma figura extraordinária, né? Meu avô está enterrado na igreja ortodoxa aqui da Rua Vergueiro. E a minha vice é igual. Minha vice é uma pessoa extraordinária, uma pessoa, enfim, que prega o amor, que prega a solidariedade, que prega os melhores valores que você pode imaginar. Eu sou cristão, ela é cristã, mas independentemente de você ser cristão ou não, você também tem valores, né? Valores de paz, de harmonia, enfim, de respeito ao próximo. E nós somos um time assim, né? Então eu fico muito triste de ver esse tipo de boataria querendo intrigar pessoas que são evangélicas ou que são contra a gente, falando mentira. Se for falar a verdade, enfim, é parte do jogo, mas mentindo é próprio de quem não tem argumento, de quem quer se eleger sem se apresentar para o país.
Enfim, mas acho, Deus sabe o que faz. Nós vamos chegar lá e nós vamos ter hora para tudo, para passar tudo a limpo, para botar em pratos limpos essas coisas que circulam. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando e não se deixa bater por isso, porque eu que sou o atacado não me deixa bater, então você também não pode se deixar. Você que está com a gente, vai para frente, vai para cima, esclarece, conversa, não baixa a cabeça, vai para cima, porque nós estamos do lado certo, né? E de novo, se inspira nas pessoas que estão sendo atacadas e estão com o ânimo redobrado. O Lula é o cara que está com o ânimo redobrado e eu também, para amanhã e para o segundo turno. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que tem mais de... Você me ajuda aqui, Sam? Aqui. Uma pergunta de futuro. Como serão os primeiros dias do seu governo? Olha, primeiro eu quero me comprometer com você. Eu vou montar a melhor equipe que esse país já teve. Nós precisamos de uma equipe extraordinária, que passe segurança para as pessoas, que passe convicção de um projeto, que amem esse país, que não batam continência para bandeira americana, que batam continência para a bandeira brasileira, que amem o território nacional, que amem o povo que mora aqui, seja preto ou branco, indígena, seja quilombola, seja mulher ou homem, o que for, LGBT, todo mundo aqui merece o respeito do Estado, a proteção do Estado, merece consideração, o idoso e a criança, sabe, nós não podemos deixar ninguém para trás, o Estado não pode, nem por lei, nem pela moral, deixar alguém para trás. Então, nós estamos muito convencidos de que o futuro começa com uma grande equipe e com um plano de governo que põe a ordem nessa algazarra que o governo Temer fez, vendendo patrimônio público, tirando direitos das pessoas. Nós vamos reinverter isso tudo com um projeto nacional, soberania nacional e soberania popular. Essa é a combinação perfeita. E eu quero dizer para você uma coisa, eu tenho dito e repetido em todo o debate. Carteira de trabalho numa mão, livro na outra. Carteira de trabalho numa mão e o livro na outra. Trabalho e educação é a solução para qualquer problema. Esse par é a solução para tudo. São palavras mágicas que transformam a vida de uma pessoa. Eu tenho obsessão com isso, né, em oferecer oportunidades de trabalho e educação, porque eu acho que todo ser humano precisa acordar e saber para onde ir. Meu pai dizia isso. Quando você acorda e não sabe para onde ir, você se sente angustiado, você se sente sozinho. Acordar, você fala, vou para a faculdade, vou para o trabalho, vou para a escola, vou levar meu filho na creche. Olha que coisa bacana. Já é um horizonte, já é um projeto. Você já está fazendo um negócio. Você já está se humanizando. Agora, você acorda desempregado, sem poder pagar a faculdade, sem conseguir uma vaga, isso angustia demais. Essa frase do meu pai, ela vem do Líbano, vem de 5.000 anos de reflexão, de sabedoria. A pessoa precisa acordar e ter para onde ir. É muito importante isso na vida de um ser humano e é o que eu quero oferecer como presidente. Essa oportunidade, porque as pessoas não pedem mais do que uma oportunidade, elas querem uma oportunidade. Outra coisa que eu sempre acreditei, Deus deu talento para todo mundo. Cabe a nós oferecer a oportunidade para essas pessoas desenvolverem o seu talento. Porque todo mundo tem um talento, pode acreditar, todo mundo tem um talento. E quando a pessoa se desvia do bom caminho, sabe o que aconteceu com ela? A gente não ofereceu a oportunidade na hora certa. Aí ela se perdeu. Mas todo mundo merece uma oportunidade. Estou comendo pipoca aqui com a Estrela, por isso que eu estou assim. Vamos ver outra coisa aqui. Por que as pessoas deveriam votar em você, Haddad? Olha, primeira coisa assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu sou professor. E é raro ver um professor concorrer a presidente em qualquer lugar do mundo, né? Uma pessoa sair da sala, até 2 meses atrás eu estava dando aula. Eu e a Ana Estela somos professores que, como você que é professor, vive do salário. A nossa renda é o salário do mês. A gente não tem aluguel, não tem outra coisa. E a gente escolheu essa vida.
né? Eu já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei como consultor, ela já teve consultório, a gente quis ser professor, quis viver de salário de professor. Foi uma opção de vida que nós fizemos. E depois de uma determinada hora resolvemos servir alguns governos que a gente acreditava, né? Então eu acho que ter um professor na presidência vai ser uma coisa nova, vai ser uma experiência nova para o país, porque a gente acredita que isso muda a vida. Dar aula, orientar, é um ato de doação também. E nós entendemos a nossa profissão como um gesto, né, de entrega para a sociedade. Todos os professores sabem do que eu estou falando. Quando você pisa numa sala de aula, você tem que abrir teu coração, você tem que se entregar para que as pessoas consigam se apropriar daquilo que você está tentando transmitir. Então, eu acho que a principal coisa. A segunda coisa é a experiência que eu tive. Eu fui ministro. Eu sou o ministro que mais tempo permaneceu à frente do Ministério da Educação, que está vivo. Teve outros 2 que passaram mais tempo que eu no Ministério da Educação, desde a fundação do Ministério, né? Então, eu tenho uma larga experiência no Ministério da Educação. Fui prefeito da maior cidade do país. Arrumei as finanças da cidade de São Paulo, então totalmente. E vou arrumar as finanças do Brasil. Acho que por tudo isso, por acreditar no trabalho, na educação, nas contas ajustadas, por acreditar que o poder público pode fazer muito pelas pessoas, eu acho que eu mereço tua confiança. Fê, Oi. antes de você responder a próxima, eu posso complementar? Pode. Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje é um dia que a gente está, assim, aqui, tem 2 sentimentos, né? Eu acho que temos um sentimento de beleza e de um momento crucial da história em que a gente teve o privilégio e a oportunidade de viver um primeiro turno, uma primeira parte da campanha, muito bonita, muito viva, muito vibrante pelo Brasil inteiro. Então, sentir a energia de vocês que estão aqui nos assistindo, de quem não está também, mas de quem trabalhou, militou, foi para a rua, vibrou e está se posicionando nessa campanha, é uma coisa maravilhosa. A gente sente que a gente não está sozinho, que a gente está lutando por um projeto de país e que muita gente também deseja, né? Ao mesmo tempo, a gente está apreensivo pela forma com que alguma candidatura, possivelmente, está conduzindo esse processo, né? A gente não está conseguindo ter certeza de tudo que está acontecendo, mas a gente consegue perceber que tem coisas que subterraneamente estão acontecendo e que não são as mais corretas. Mas eu queria falar, e esses dias tive a oportunidade de responder essa mesma pergunta numa entrevista, e pela convivência de todos esses anos que eu tenho com o Fernando, eu acho importante também que nesse momento que a gente vai votar, vocês saibam que o Fernando, do meu ponto de vista, além de ser professor, de ter feito essa escolha, eu acho que na escolha acadêmica que ele fez e na trajetória que ele tem dentro de todas as áreas que ele passou academicamente, primeiro no direito, depois na economia, depois na filosofia e também como professor de ciência política, eu demorei um pouco para fechar essa equação, né? Às vezes as pessoas olhavam, mas ele está mudando de área, ele está mudando de novo de área. Não, ele não estava mudando de área. Na verdade, ele tinha uma mesma questão na cabeça sempre e que foi norteando a trajetória dele. E a questão que sempre motivou e que sempre o inquietou e que sempre o fez buscar mais conhecimento foi pensar a sociedade, pensar o Estado, pensar como a coisa pública deve ser, né? E nos últimos 16 anos ele também teve experiência profissional prática antes disso, e enquanto estava na academia, trabalhando no comércio com o pai dele, teve que ganhar a vida, teve que arregaçar a manga e a luta na vida real e não só na reflexão acadêmica. Mas quando ele chegou, faz 16 anos que ele está na gestão pública, né? Eu acho que ele tem um legado importantíssimo, que está aí, para quem quiser ver. Ele tem 7 anos de Ministério da Educação e o maior especialista em educação, na área de educação do país, que é o Célio da Cunha, escreveu um livro sobre o período democrático no Brasil. E esse livro, que fala de todos os ministros do período democrático, faz um capítulo muito especial, né? E fala do Fernando como estadista na educação.
Eu não estou falando isso para gabar, eu estou falando porque nesse momento a gente tem uma escolha importante a fazer. E eu acho que depois é muito importante que a gente conheça qual é o perfil, o que os candidatos já fizeram na vida pública, né? Então, conhecer o legado do Fernando na educação é importante. Uma outra questão, o Fernando foi prefeito da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma megalópole, uma das maiores cidades do mundo. E a gestão dele ganhou pelo menos 10 prêmios, né, por medidas que foram tomadas, algumas delas internacionais. Uma delas, por exemplo, o plano diretor da cidade de São Paulo recebeu o principal prêmio do mundo, que é o Habitat, né, que é do Habitat. Então, são algumas questões que eu acho que são super importantes, né? Além disso, eu acho que o Fernando é uma pessoa muito comprometida, que se sensibiliza com a dor das pessoas e que quer muito que o Brasil seja um país melhor para todos. Olha, acabamos de receber uma notícia aqui, o Stuquinha trouxe aqui. O TSE acabou de derrubar 35 notícias falsas contra mim e a Manuela, que atingiram milhões de pessoas. E estão me pedindo para falar sobre isso. Eu acabei de falar. Quer dizer, é um absurdo você ficar mentindo pela internet. O que você ganha fazendo isso? Estou falando para o meu adversário que está promovendo isso, gastando milhões de reais, promovendo notícias falsas. Isso custa dinheiro que podia estar sendo dedicado para outra coisa, para ele apresentar proposta, para ele falar o que vai fazer para o país. Fica difamando, caluniando uma pessoa. Se fosse verdade o que está circulando na internet, a justiça não teria derrubado. Derrubou porque é falso. Porque quando você fala uma verdade, a justiça deixa correr. Mas quando é falso, acontece esse tipo de coisa. Estela, uma pergunta aqui. Não sei se você quer que eu saia ou não para responder, mas perguntaram como é que é ser casada há 30 anos comigo. Deve ser um sufoco danado. Olha, é muito bom, né? A gente se escolheu, né? Acho que escolhemos um ao outro, escolhemos levar a vida juntos. Eu escolhi primeiro. Nunca é fácil, não é fácil levar a vida sozinho e também não é fácil a gente estar junto em muitos momentos, né? Porque implica sempre um processo de buscar conciliar, né? Cada hora um quer uma coisa. E é claro que as escolhas do Fernando me encantam, né? Acabaram ao longo do tempo se tornando escolhas minhas também, mas nem sempre foi fácil, né? Muitas vezes ele está no espaço público, ele tem estado no espaço público há 16 anos, mas na prefeitura e agora de forma mais intensa, né? E muitas vezes é difícil, né? A gente, de certa maneira, tem que dividir nosso companheiro com muita gente e muitos compromissos e muitas agendas, e isso sacrifica um pouco, eu diria que bastante, a vida pessoal, né? Mas, por outro lado, quando a gente olha para o lado e vê o que as pessoas enfrentam, os desafios, quando a gente olha, por exemplo, do presidente Lula também e da dona Marisa, e tudo que eles sempre fizeram, e quando a gente vê o resultado do que as políticas públicas podem mudar a vida das pessoas, a gente se bate no coração uma coisa que diz pra gente assim, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E eu sinto que o Fernando está fazendo de forma muito bonita e muito importante a parte dele, e eu tenho tentado fazer o mesmo. Olha, a última pergunta é sobre a minha família, né? Que eu falei da minha família no debate da Globo e tem gente que pediu para falar um pouco mais, né? Bom, eu tenho uma família bacana para Chuchu. A minha mãe fez escola normal, portanto é professora também, dava aula particular quando conheceu meu pai, depois casou, parou de trabalhar. O meu pai era um agricultor familiar, um agricultor de pequenos lotes, lá no Líbano, lavrou a terra, arou a terra até os 24 anos de idade, mudou para cá, morou no interior de São Paulo, onde ele tinha uma lojinha de armarinhos e tecidos, uma cidade pequeníssima chamada Uchoa,
no interior de São Paulo. Depois de 5 anos ele fez um capitalzinho, mudou para a capital, mudou para São Paulo, onde ele conheceu minha mãe, se casou, e teve 3 filhos. Eu tenho 2 irmãs, eu sou o do meio. E, enfim, trabalhou a vida inteira no comércio e já não está mais entre nós. Todo dia, todo santo dia, meu pai tirava 1 hora da noite antes de dormir para conversar comigo sobre o meu avô. Sempre com uma história bonita para contar. Conforme eu disse para você, meu avô era uma liderança religiosa cristã no Líbano, muito respeitada, e um homem de muita sabedoria, muita sabedoria. Tanto é verdade que até hoje ele é lembrado na região onde ele morou. Os restos mortais do meu avô estão na cripta da Igreja Ortodoxa, aqui da Rua Vergueiro, em São Paulo, no Paraíso, bairro onde eu morava. E eu tenho muito orgulho do que eu aprendi dele por intermédio do meu pai, os valores que ele passou para mim, né? É a referência maior que eu tenho na vida, a referência moral maior que eu tenho na vida. Eu ando com uma foto dele na minha carteira o tempo todo. Ele me protege, eu tenho certeza disso, que o que ele representa, o espírito dele me abraça e me guia. E eu estou muito nessa trilha por conta dessa tradição maravilhosa que a minha família representa. Uma família de muito valor. E depois que eu me uni a Estela, os nossos filhos também têm... A família da Estela também é muito, muito bacana, tem os mesmos valores. A mãe, o pai, que já também não está entre nós. Mas, enfim, é gente muito bacana que quer muito bem das pessoas, sabe? É gente que se doa pro próximo. E, na minha opinião, essa doação, que pode se dar de várias maneiras, né? Mas é o segredo da felicidade de todo mundo. Se a gente se emprestar um pouco pro outro, se doar um pouco pro outro, todo mundo vai poder ser feliz nessa terra, porque ela é abundante, tem tudo para todo mundo. Não tem problema que a gente não consiga resolver com um pouquinho de amor, com um pouquinho de consideração ao próximo. Acho que nessa questão que você está falando sobre... Você falou da família muitas vezes, quer dizer, eu acho que nós dois acho que em uma boa parte das escolhas que a gente faz e da gente acreditar que é importante uma sociedade com mais justiça social, vem muito da nossa história familiar e dos valores que a gente recebeu em casa, tanto você quanto eu, né? E mesmo assim, eu acho que as nossas famílias próximas, né, as nossas mães, a gente já perdeu nossos pais, mas as nossas mães muitas vezes sofrem, né? É verdade. Por a gente estar nesse espaço público, por a gente estar exposto e pelos constrangimentos que às vezes isso traz, né? E hoje mesmo, esses dias, a sua mãe, a Norma, estava aí, né? E quando a gente comentou sobre isso, ela até fez uma brincadeira, né? Tipo, nossa, será que eu devia ter ensinado tudo isso mesmo? Porque se você tivesse escolhido levar uma vida um pouquinho mais egoísta, né? Talvez você não estivesse passando por todos esses desafios e dificuldades. E a minha mãe, hoje cedo, também esteve aqui. Ela, às vezes, até se retrai um pouco do espaço social, porque quando o assunto começa a esquentar muito e as pessoas começam a discutir de forma muito inflamada, e às vezes eles convivem com muitas pessoas que têm convicções diferentes das nossas, né? Ou que veem a política com outras opiniões, e para eles é sofrido, é muito difícil também, né? Então, enfim, a gente tem... Acho que isso acontece com muitas pessoas, com muitas famílias, por causa política. Só que o dia de alegria, amanhã eu tenho certeza que nós vamos estar no segundo turno. Eu tenho certeza que você vai até o último minuto trazer voto para a nossa candidatura, para garantir a nossa presença no segundo turno, para a gente entrar forte no segundo turno. Eu te agradeço do fundo do coração que você, de alguma maneira, que talvez você nem saiba, você conseguiu me apresentar da forma que eu sou para as pessoas.
é essa a nossa força, a gente se apresentar como é. Eu tive muito pouco tempo para isso, terei mais com a tua ajuda no segundo turno, e nós temos todas as condições de derrotar, sobretudo, o que significa o deputado Bolsonaro, o que ele significa em termos de retrocesso nesse país, em termos de civilidade, em termos de solidariedade, em termos de respeito mútuo, sabe? É a quintessência, ele é a quintessência de tudo que eu não acredito. Não acredito na violência, não acredito na ditadura, não acredito na falta de liberdade, não acredito no desrespeito às mulheres, aos negros, não acredito no desrespeito à comunidade LGBT. Nada disso funciona no mundo desenvolvido. O que funciona é o oposto disso. É estender a mão, é acolher, é respeitar, é abraçar, é dar de acordo com a necessidade de cada um, é abrir oportunidades, é abrir as portas da universidade, do mercado de trabalho. É assim que se faz política, é assim que se transforma o mundo. Então eu quero te dizer que amanhã vai ser um grande dia. Amanhã nós vamos celebrar a nossa ida para o segundo turno. E antes de você terminar a mensagem final, chegou mais uma pergunta. Mais uma questão que estão pedindo para você falar. Qual? Um pouquinho. Você falou tanto de trabalho, né? Que é importante ter trabalho. Então as pessoas queriam saber, veio uma pergunta sobre o que você vai fazer para gerar mais emprego. Não, essa é fácil. Olha, nós já geramos 20 milhões de empregos em 12 anos. A gente sabe gerar emprego. Não é uma novidade para nós. Quando o Lula assumiu em 2003, o país vivia esse desemprego. Todo mundo só falava em desemprego em 2002. Às vezes você não tem idade para saber disso, mas eu já tinha. Né? 2002, a vida era desemprego, só se falava nisso. E diziam mais, que o Lula ia piorar a situação. Se o Lula assumir, vai piorar. Nada disso aconteceu. Foi o período de maior geração de empregos da história do país. 20 milhões em 12 anos. Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, acreditando em você como parte da solução. O que a turma de lá fala? Alckmin, Bolsonaro, Meirelles, corta direitos, o lucro do empresário aumenta e ele investe. Não acontece assim. Quando falta dinheiro para o povo não compra. Não adianta se aumentar o lucro do empresário, porque ele não vai investir se não tiver quem compre. É uma conta rápida de fazer. Quem movimenta o mercado é o poder de compra do trabalhador. É o salário mínimo, é o Bolsa Família, é o crédito barato. São essas coisas que movimentam, são as obras públicas. Isso é que movimenta a economia. Aí o empresário vem e investe, porque ele tem para quem vender. Agora, se ele não tiver para quem vender, ele vai investir por quê? Ele vai botar o dinheiro dele no banco, vai botar no exterior. É assim que funciona a economia. Então nós sabemos fazer e é o que nós vamos fazer. Baixar os impostos para quem ganha menos, aumentar para quem é milionário e não paga, diminuir o juro bancário, retomar as obras públicas. Essa equação é que tira o país da crise. Nós já fizemos, não é promessa não, nós já fizemos. Garanto para você, janeiro é vida nova, vida nova. Agora, eu não posso deixar de falar para você e terminar dizendo o seguinte: existe um outro projeto que é o do Bolsonaro que vai fazer com que você tenha saudades do governo Temer, por incrível que isso possa parecer. Porque se o governo Temer é ruim, isso não significa que não possa piorar. E o projeto dele é cortar o que você tem para ver se as pessoas voltam a investir. Isso não vai acontecer. Cortando você, cortando o seu direito, as coisas vão piorar, não vão melhorar. A gente já viveu essa experiência. Isso não vai acontecer. O nosso projeto é o projeto que vai fazer o Brasil andar para frente, ser uma nação soberana. Não vamos entregar as nossas riquezas para as petrolíferas americanas, não vamos entregar a Amazônia para os Estados Unidos, não vamos deixar por base militar aqui para entrar em guerra com os nossos vizinhos. Não é disso que nós precisamos. E mais uma coisa que a gente não precisa é um candidato que tem coragem de falar das mulheres como esse candidato fala. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isso tem que ser repudiado com todas as forças
de todas as mulheres da nossa sociedade. É isso, gente. Amanhã vamos à luta, vamos à urna, sorriso no rosto, paz no coração, aperta o 13 e vai dar tudo certo. Beijo para vocês, boa noite. Boa votação amanhã, gente. Boa, valeu.